Oiê, meu nome é Nathalie Conte. Eu te convido hoje para vir na minha casa e acompanhar essa receitinha bem especial, depois harmonizada com uma cerveja. Hoje a gente vai fazer uma fraldinha na brasa, tá? Acompanhada de um purê de batata doce, mas essa fraldinha, ela é bem especial, porque ela vai ter uma cobertura de queijo derretido com cebolinha caramelizada. E antes, não se esqueça de dar o like e ativar as notificações. Então, a primeira parte a gente vai descascar nossa batata doce, tá? Essa aqui é a batata doce amarelinha por dentro, mas pode ser qualquer batata doce. E se você não gostar de batata doce, pode ser batata inglesa, asterix, qualquer uma delas. E na cozinha é muito importante que a gente tenha os acessórios certos para ajudar e agilizar, né? Eu gosto muito de descascar legumes com esses descascadores assim, né? Porque além de sair uma casca super fininha, né? A gente perde menos do alimento, você ganha agilidade também, né? Depois que você descascar, corta ela em pedaços, que assim vai ser um processo mais rápido ali na hora de cozinhar. Já que a gente vai fazer o purê, então não importa se a gente vai como que a gente vai cortar, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho de sal para ela já ficar com um pouquinho de sabor, né? Realçar um pouquinho de sabor. Então, deixa ela lá cozinhando. A próxima etapa são as nossas cebolas roxas, tá? Então, a gente vai fazer uma cebolinha caramelizada, que é super fácil também. E aí, lembra que eu falei dos acessórios? Eu vou usar esse acessório aqui, que é super prático, né? Nem ocupa espaço na gaveta. E a gente vai conseguir fazer lâminas bem fininhas com essa cebola roxa, que aí vai conseguir penetrar melhor o nosso açúcar, né, mascavo, e vai dar uma caramelizada muito mais gostosa. Agora vamos cortar essas cebolas em lâmina. Depois de muito choro, toda a cebolinha laminada. A gente vai pegar uma porção generosa de manteiga. Vamos colocar em fogo alto, esperar essa manteiga derreter, para aí sim a gente ir colocando a cebola. Pode ser essa quantidade, tá? De cebola, bastante mesmo, porque ela vai murchar, então a gente quer bastante. Depois a manteiga derretida, eu também sempre coloco um fio de azeite para não queimar a manteiga. Derreteu, vamos colocar a cebola. E agora, com muita paciência, a gente vai deixando aqui ela dar aquela murchadinha. Enquanto o nosso preparo aqui está sendo feito, vamos aproveitar e cortar a cebolinha, que é para fazer a decoração do nosso purê. Ela já está começando a ficar bem dourada, pegando no fundo. Essa é a hora da gente colocar o nosso açúcar mascavo. Tá ficando bem douradinho, vamos provar. Mais um pouquinho. Vamos reservar. Nossa batata tá super macia. O ponto certo é quando entra o garfo inteiro. Então a gente já pode tirar ela do fogo
e vamos espremer. Lembrando, né, ó, mais um utensílio que é fundamental para fazer essa receita, que é esse espremedor. Caso você não tenha, pode usar aqueles que é manual, assim, que a gente só amassa, ou mesmo com um garfinho ou uma colher, tá? Mas isso aqui facilita. Bom, deixamos a macieira dourar. Vamos colocar aqui o nosso purezinho. Nossa batatinha amassada, na verdade. Fogo bem baixo. E aí, vamos adicionar creme de leite. Pode ser o fresco ou pasteurizado. Então, eu gosto do meu brie bem lisinho, bem homogêneo. Então, o que eu costumo fazer? Eu uso um mixer e ali ele fica ainda mais cremoso. Agora vamos para a carne. Então aqui eu tenho peças de fraldinha, tá? A gente vai colocar somente um pouquinho de sal grosso e pimenta dos dois lados. Embora eu tenha um moedor que moe na hora, eu gosto pra carne, tá? De usar o pilão, tanto pro sal grosso quanto pra pimenta do reino, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem mais gostoso, bem mais interessante na hora que a gente vai utilizar, principalmente carne. Então a gente passa um pouquinho dos dois lados, pressionando para esse temperinho realmente entrar na carne. Como a fraldinha tem pouquinho de gordura, tá? Eu limpei para deixar ela o menos possível. Carne temperada, então eu vou levar lá para brasa e já vou levar minha mussarela também, tá? Uma dica legal é que eu vou usar uma forma antiga, uma forma velha, para cobrir essa carne depois da primeira selada, para que essa mussarela derreta. Vocês vão entender melhor no vídeo. E chegou a hora da nossa cerveja. Então, hoje a gente vai provar uma cerveja nacional, que ela é lá do sul do país, de Bento Gonçalves. Ela é da família Valduga, que também é produtora de vinhos, né? Inclusive, vale a visita. Já estive lá e é muito legal. O estilo dela é a Porter, tá? É um estilo inglês. Então ela vai ser assim, bem escura, parece até um cafezinho com espuma de cerveja, né? O aroma dela é muito chocolate, chocolate mais para chocolate meio amargo, assim, bastante torra, remetendo um pouquinho dos grãos de café mesmo. Delícia! Essa cerveja ela vai ser refrescante, apesar de ser escura, mas ela não precisa ser tão gelada, porque realmente ela pede temperatura um pouco mais próxima da temperatura ambiente, tá? E é ideal, assim, para esse climinha que a gente tá agora no Brasil, né? Inverno, outono, né? Que não é tão quente, né? E aí, ela vai ter também nesse paladar muito café, chocolate meio amargo, são as principais notas dela. Tem um pouquinho de caramelo também, mas o chocolate meio amargo e o café é o predominante. Agora vamos provar tudo junto? Então, chegou a melhor hora, que é de harmonizar, né? Se você já viu algum dos meus vídeos, você sabe que nada mais é que o casamento, né, dos sabores. Então a gente prova um pedacinho, mastiga e depois toma cerveja ainda com alimento na boca. Incrível! Incrível, ficou muito gostoso. O toque do queijo com a cebolinha caramelizada fica surreal. Agora vamos provar tudo junto. Essa Porter com essa cebola caramelizada, acho que vai dar um casamento por semelhança, assim, incrível.
Nossa, que delícia. Que delícia. Eu amei. Ficou muito gostoso. Como eu falei, né? Como tem as notinhas tostadas, né? Da cebolinha caramelizada, vai conversar muito bem com a experiência sensorial da cerveja, que vai trazer esse café, esse chocolate amargo, toffee, né? Essas nuances tostadas combinam muito bem entre si e conversam também, né? E para você que chegou até o final desse vídeo, já sabe, né? A palavrinha-chave dos comentários, qual que vai ser? Vamos pensar. Fraldinha é a palavra-chave. Vou ficar de olho em todo mundo que tá comentando fraldinha, hein? Beijo, até a próxima!